os números apontam que o Botafogo é, com folga, o time que mais erra passes entre todas as 20 equipes da Série B. Isso naturalmente reflete na dificuldade da equipe de construir o jogo para fazer o resultado, como a gente viu hoje contra o Avaí. Apesar disso, após as partidas tem sido comum você observar a evolução na equipe. No quesito precisão de passe, porém, o time só evolui, como a gente tem observado nos números. Que tipo de trabalho tem sido feito para corrigir esse problema? Obrigado. Em relação a... Boa noite. Em relação à questão dos passes, tem que se analisar, na verdade, jogo a jogo, contexto a contexto. Tem campos onde você tem uma condição melhor. Hoje, por exemplo, aqui o campo do Avaí, a Ressacada, é um campo muito bom, onde os jogadores têm condição de realizar um jogo mais com a bola no chão, ser um pouco mais assertivo. Agora, você analisar precisão de passe no estádio do Vila Nova, aquele campo que a gente jogou, no estádio do Sampaio Corrêa, com todo respeito às equipes, mas são gramados que não têm a mínima condição de jogar. E acho que esses jogos têm uma interferência em relação à questão dos números. Mas independente disso, o Botafogo tem sempre em todos os jogos criado um bom volume de jogo. Hoje, mais uma vez, nós conseguimos ter mais posse de bola que o adversário e no campo do adversário trocar alguns passes. Conseguimos construir algumas boas oportunidades. Eu acho que eu não tenho, lhe digo com sinceridade, esse dado, mas esse dado não tem interferido em nada na performance da equipe. Até porque em todos os jogos que nós fizemos fora de casa, nós, com exceção do primeiro tempo do Londrina, fomos superiores ao nosso adversário. Então acho que não tem interferência nenhuma. Sobre o que eu estou fazendo, eu não posso fazer nada, porque eu jogo de 3 em 3 dias, eu viajei para Volta Redonda para jogar, voltei de madrugada e tive que viajar na sexta para aqui, para Floripa. Não, montei um time que não sequer teve tempo de treinar. Como é que eu vou trabalhar alguma coisa com o atleta se eu só faço recuperar e colocar os jogadores para jogar? Quando a gente tiver tempo hábil para treinar, a gente pode desenvolver, tentar melhorar, criar mecânicas, fazer com que os atletas tenham até um encaixe melhor em relação à mecânica de jogo, e a gente evolua nesse aspecto. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. O Botafogo vem perdendo em praticamente todas as partidas da Série B muitas chances claras de gol. Como você avalia os treinamentos das ações ofensivas e o que você tem conversado com o grupo a respeito das finalizações? Por que isso tem acontecido de maneira recorrente? Obrigado. Bom, Fabiano, a equipe evoluiu em vários aspectos, né? Mas realmente a gente tem sido pouco efetivo. Hoje mesmo era um jogo que no primeiro tempo nós tivemos 3 chances claras ali em finalizações que a gente podia ter aproveitado melhor e talvez mudado um pouco a história do jogo. No segundo tempo também, só que eu acho que no primeiro tempo foram mais claras. E em relação ao que a gente está fazendo, nesse momento, a única coisa que eu posso fazer é trabalhar com os atletas a questão de análise, né, as imagens dos jogos, dar algumas orientações sobre tomada de decisões e execução em algumas situações, dar confiança para o atleta, porque a gente não tem tempo de treinar, e finalizações, inclusive, além da gente precisar estar com o atleta com a sua coordenação fina, na melhor condição possível, e quando o atleta está fadigado em sequência de jogos, isso não acontece, a gente não tem tempo hábil para treinar. Eu não consegui treinar para esse jogo, não vou conseguir treinar para o jogo em Maceió, não vou conseguir treinar para o jogo do Cruzeiro. Como é que eu vou fazer treino para que os atletas possam melhorar? Tem que melhorar na conversa, na resenha, trabalhando o mental do jogador, mostrando imagens e tentando corrigir para que a gente possa ser mais efetivo nos jogos. Boa noite, Chamusca, Leonardo Bessa do Jornal O Dia falando com você. Apesar do gol, na verdade do belo gol marcado pelo Marco Antônio na reta final da partida de hoje, a gente viu mais um jogo em que o Botafogo criou chances, mas acabou desperdiçando, acabou pecando na hora de concluir. Você acha que esse é o grande problema do Alvinegro nesse início de Série B? Eu acho que tem sido recorrente, principalmente nos jogos fora de casa. Se você pegar um recorte de todos os jogos
a gente fizer um resumozinho do que aconteceu no jogo do Londrina. Nós, principalmente no segundo tempo, tivemos chance de matar o jogo, não conseguimos. No jogo do Náutico, o goleiro foi o melhor jogador em campo. No jogo do Sampaio, a gente teve o dobro de finalização do que o adversário. O Mota foi um dos melhores jogadores em campo. Inclusive, pegou até a bola que entrou. Ele pegou dentro do gol, mas a bola entrou e ele pegou. E eu acho que se você fizer um recorte, tem sido realmente recorrente. Mas quando eu falei na resposta anterior, infelizmente agora nós não temos nenhuma condição de tentar evoluir com o treinamento, porque a gente não está tendo tempo de treinar. É só recuperar os jogadores e treinar o mínimo possível para preparar para o jogo seguinte. Eu acho que quando a gente começar a ter um pouco mais de semana cheia, a gente vai poder evoluir nesse aspecto aí. A música Boa Noite é Thiago Franklin do canal do TF. O Botafogo segue sem vencer fora de casa. São 15 pontos disputados e 3 conquistados. Algumas rodadas eu fiz essa pergunta para você. O que acontece com o Botafogo que ele não consegue vencer fora de casa? Um abraço. O Botafogo ainda vai jogar alguns jogos fora de casa. Eu acho que a gente está muito perto de vencer, porque a gente está jogando bem fora de casa. É até interessante, né? E meio contraditório. Todos os jogos a gente jogou muito bem. Hoje a gente voltou a jogar bem de novo. Teve mais próximo que o adversário. Segundo tempo, na hora que o adversário fez 1-0, eles não tinham chutado uma bola sequer no gol do Botafogo. E no primeiro chute do segundo tempo, sendo que a gente estava jogando na ressacada contra um adversário que tem um investimento muito interessante, que deve brigar em cima da tabela da competição. Foi campeão estadual, ganhou da Chapecoense na final da competição. É um time que já vem jogando junto desde o ano passado. E o nosso comportamento foi muito bom. Então a gente está muito próximo de vencer fora de casa. É só a gente continuar trabalhando, performando, que em algum momento a gente vai conseguir vencer. O Botafogo hoje conseguiu um ponto importante nos minutos finais, assim como o time já sofreu gols depois dos 40 nessa Série B, hoje consegue esse ponto fora dos acréscimos. Mas o que eu quero saber de você é sobre o meio de campo. Hoje a gente viu um meio com 3 volantes, mas como você pensa esse meio de campo do Botafogo para a Série B? A intenção é mesmo variar de acordo com os adversários ou você ainda está em busca de um meia armador dentro do elenco? Valeu, obrigado, um abraço. Boa noite, Emanuele. Muito boa e muito pertinente a sua pergunta. A ideia, na verdade, é a gente variar. Não existe nenhuma situação que ela seja definitiva dentro dessa competição. A escolha do Pedro com Barreto e Oyama, dando mais liberdade para o Pedro jogar um pouco mais adiantado, mais próximo do Navarro, é uma mecânica que a gente já vem utilizando desde o Campeonato Carioca. Em alguns jogos, quando a gente analisa que o adversário joga muito por dentro, e hoje a gente vai jogar contra o adversário que joga no 4-3-3, com um tripé, com um jogo muito forte, inclusive nós tomamos o gol ali por dentro, em uma situação de transição, de contra-ataque. Então, quando a gente analisa que a gente vai pegar um adversário que tem jogo na faixa central, a gente sempre tenta igualar o número de jogadores nesse setor. Quando a gente joga com um meia mais atacante, a gente às vezes perde um pouco de organização e consistência defensiva, principalmente quando a gente não tem a bola, a gente ganha no aspecto ofensivo. Então a gente vai sempre analisar jogo a jogo. Vão ter alguns jogos que a gente vai utilizar uma formação dando mais consistência no setor de meio campo. Vão ter outros jogos que a gente vai entender, por exemplo, no último jogo, eu entendi que precisava colocar o Chay fazendo uma função ali por dentro, mais próximo do trio de atacantes, para que a gente ganhasse um pouco mais de profundidade, ataque de última linha e poder de finalização. Nesse jogo a gente já fez a leitura do adversário e achou mais interessante igualar 3-3 ali por dentro, já que o Avaí joga com a saída de 4 sustentada com os laterais e muito jogo por dentro. E eu acho que a gente conseguiu ter êxito no jogo, porque o jogo foi muito bem controlado e a gente teve muita possibilidade de vencer. Mas depois de todo esse resumo, passando para você, a minha ideia é de alternar. A gente não vai ter uma situação fixa, a gente pode até repetir mais uma formação, que a gente entenda que seja o melhor encaixe de mecânica para o Botafogo jogar.
mas não vai ter nunca nenhum pacote fechado, até porque futebol a gente não permite ter pacote fechado. Tem que estar sempre atento ao contexto, ao adversário, tudo isso tem uma importância muito grande na estruturação da equipe a cada jogo. Boa noite, Chamusca, Diego Tires, do Brasil. A minha pergunta é sobre o aproveitamento do Rafael Moura. Muita gente imaginou que quando ele fosse contratado ele viria para ser titular absoluto, que de fato até agora não aconteceu. Como é que ele está na avaliação da comissão técnica, tanto física quanto tecnicamente, e se o bom momento do Rafael Navarro no início da Série B, com 3 gols na competição, meio que freou essa expectativa de boa parte da torcida de vê-lo titular? Obrigado. Bom, na verdade, nenhum atleta que é contratado vem para ser titular absoluto. Isso não tem fundamento no futebol, ainda mais no futebol de hoje, numa competição como a Série B, onde você joga de 3 em 3 dias. Você tem que preparar os jogadores e deixar todos os jogadores em condição para jogar todos os jogos. O Rafael Moura é um atleta que vem de um período de, se eu não me engano, de 100 dias sem jogar. A gente está fazendo um trabalho com ele de evolução gradativa no aspecto físico e de ritmo de jogo. A cada jogo a gente está dando um pouquinho mais de tempo para ele poder ritmar, e a tendência é, a partir do momento que ele evoluir no aspecto de ritmo de jogo, no aspecto físico, a gente utilizar ele um pouco mais. Se a boa fase do Navarro tem interferência, é muito bom a gente ter o Navarro numa boa fase, porque nos dá essa possibilidade, e a gente trabalha para que todos os jogadores possam dar retorno, e a gente possa condicionar e dar a melhor forma para aqueles que, no caso do Rafael Moura, chegou com um longo tempo de inatividade. Isso é uma questão natural, que só depende do atleta. A gente está aqui para analisar e fazer as escolhas.